Nesse momento, procure relaxar. Feche seus olhos, eleve o pensamento a Deus nosso Pai. Que os ensinamentos de nosso Mestre Jesus adentrem nossos corações, nos ajudando nessa caminhada, nos ajudando a sermos melhores para nós e para todos à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, bem-vindos ao CRIA Virtual. Hoje eu vou abordar a lição de número 40, intitulada Fé, que está no livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Neste capítulo, Emmanuel busca sua inspiração nas palavras ditas por Jesus e anotadas por seu discípulo Marcos, no capítulo 4, versículo 19, que diz assim: Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, que fica infrutífera. Vamos tentar entender o que Jesus nos quer dizer. Jesus, na verdade, nos alerta sobre o fato de deixarmos de lado, muitas vezes, a nossa vida espiritual e darmos maior ênfase à nossa vida material e às nossas riquezas e ambições desenfreadas. Quando deixamos de ouvir a Jesus, as suas lições do Evangelho, as suas palavras se tornam infrutíferas aos nossos corações e ouvidos. E isso é um problema muito grave, porque podemos perder a nossa fé, que é o nosso sentimento mais sublime. Precisamos ouvir com atenção aquilo que Jesus falou para os seus discípulos e deixou nas suas lições, através dos seus evangelistas. Então, é preciso que sejamos vigilantes e cuidadosos com as nossas ações e com os nossos pensamentos, para sermos merecedores dessa bênção, desse sentimento que é a fé. Emmanuel adverte que quando nossas ansiedades terrestres se tornam exacerbadas, nós podemos ter a fé desviada das lições deixadas por Jesus. E ela fica contaminada, então, com os perigos sutis que estão no nosso dia a dia, com aquilo que nos ocupamos, que pode ser até um livro, um programa de televisão e até uma coisa corriqueira, como um acontecimento no trânsito, que pode evoluir para coisas muito mais violentas, com agressões verbais, quando nós deveríamos exercitar as lições aprendidas por Jesus e exercitarmos a nossa fé através da paciência, da caridade e do perdão. Tudo isso, esses perigos sutis que aparecem no nosso cotidiano, que podem contaminar a nossa fé, nos fazem perguntar, então, como eu devo fazer para obter essa fé? Como eu posso fazer com que eu não seja contaminada, não seja desviada do caminho do Evangelho? Então, como está lá no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo do nosso capítulo, a árvore da fé, ela cresce dentro dos nossos corações. Só que não é um milagre. O Criador nos dá todas as ferramentas, mas Ele não dispensa o nosso esforço, que é individual. É como uma construção de uma casa que necessita do seu engenheiro, dos seus operários. A nossa fé também é assim. Ela precisa ser construída individualmente. A doutrina espírita nos ensina para que sejamos independentes e autônomos também, para acendermos essa luz interior. Mas aí nós temos que pensar, então, que nós temos que trabalhar a nossa reforma íntima.
nós estamos tratando do perdão, da caridade, da tolerância, para que a gente seja merecedor da fé. Alguns pensam, de forma equivocada, que a fé, ela nasce para todos. É um sentimento que Deus dá a todos, da mesma maneira. E que nós não fazemos a nossa parte. É um equívoco, porque justamente ao contrário, se nós não trabalharmos essa luz que pode ser proliferada, pode ser expandida, essa luz vai se apagar dentro de nós. E a nossa fé também. O que nós temos que fazer é cuidar da nossa fé como uma plantinha. Ela precisa ser cuidada diariamente, com água, com adubo e até com uma estaca, se ela precisar se apoiar para não perecer. A nossa fé também precisa ser tratada com muita ternura, com muito amor, quando nós ficamos longe das tentações terrestres e das coisas negativas que não merecem a nossa atenção. O amor é tão receptivo quanto a terra quando recebe a sua semente. E aí, aproveitando a parábola do semeador, que também está contida nesse parágrafo de Marcos, nesse capítulo de Marcos, nós não devemos jogar a semente em qualquer terra, mas não, precisamos encontrar uma terra boa, uma terra fértil, que não seja pedregosa, que não seja espinhosa, para que as suas raízes se proliferem e lhe dê sustentação. E assim é com a nossa fé espiritual também, com a nossa vida espiritual, trabalhando a nossa fé como essa plantinha, ajustando às necessidades diárias para que o fruto se frutifique. Jesus compara então a nossa planta moral com a nossa planta espiritual. Daí, nós podemos ajudar os nossos irmãos, todos aqueles que nos rodeiam, não tirando um pouquinho da nossa fé e dando para o outro. Não, nós devemos trabalhar para que o outro acenda a sua própria luz e tenha esse sentimento de fé, da sua fé, da construção da sua fé, conforme o seu merecimento, trabalhando a sua fé, como já disse, respeitando as lições deixadas no Evangelho, trabalhando a sua reforma íntima, mas tudo isso é um trabalho individual. Nós podemos fazer orações para esse irmão desesperado, para aquele que está num momento muito difícil, e fazermos boas vibrações para que ele encontre o seu caminho. Mas isso depende dele. Ninguém é privilegiado com a fé. Ela é uma conquista diária e contínua. Então, nós podemos dizer que o sentimento da fé, ele é obtido quando ele é verdadeiramente tratado. Quando a energia nossa, ela é expandida. Quando nós deixamos o nosso coração livre de preconceitos. E aí surge o remédio, surge o indispensável, que é a luz que Jesus aponta. Surge o remédio. Aonde os olhos não podem enxergar, nós temos a luz divina, que é a nossa fé. Muito obrigada pela atenção e uma boa noite a todos.